é o Bastardos Inglórios, um filme atual, mas que eu já considero um grande clássico do cinema que será estudado muitas e muitas e muitas vezes. É uma fantasia criada pelo Quentin Tarantino. Com um elenco internacional de peso, o diretor decidiu recriar a história da Segunda Guerra Mundial, misturando vários dos seus personagens icônicos que só ele sabe criar com algumas das grandes figuras que realmente existiram, como Adolf Hitler. E quando se trata do trabalho do diretor, a gente pode imaginar que esse não é apenas mais um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, agora eu não consigo me lembrar de outro diretor que tenha se divertido tanto transformando a história a partir da sua própria imaginação. Muitas pessoas questionaram o diretor perguntando se essa era uma espécie de vingança judia. O diretor disse que o filme poderia ser visto dessa forma, até porque ele dá vários motivos para isso, mas ele prefere ver de uma forma um pouco mais divertida. O diretor acredita que se os seus personagens realmente tivessem existido, eles teriam mudado a história da guerra. Quem não conhece muito bem o discurso do diretor pode estar achando que esse é um discurso bem pretensioso. Sim, o Quentin Tarantino tem muito disso, mas eu acredito que a sua obra fale por si só mais do que as palavras do diretor em grandes entrevistas. Mas antes de falar sobre ela por completo, vamos falar sobre como o filme foi feito. O Quentin Tarantino demorou 10 anos para escrever o roteiro final de Bastardos Inglórios, algo que é extremamente perceptível na qualidade do material. Roteiros costumam ser considerados obras incompletas, isso porque um roteiro só pode ver a luz do dia quando um filme é feito, e para se realizar um filme é preciso de muito dinheiro. Mas o diretor não gosta de encarar os roteiros dessa forma. Ele prefere encarar o roteiro como uma obra-prima, como pura literatura. O diretor escreve e define todos os seus roteiros como poesias. E é por isso, talvez, que nós tenhamos acesso a trabalhos tão interessantes como o do Tarantino. É possível perceber em todos os diálogos o quanto o diretor se dedicou ao roteiro. É uma obra que já é interessante na parte da leitura, então quando a imagem entra em ação, as coisas são extremamente potencializadas. O interessante é que, ao contrário do tempo que ele demorou para escrever o roteiro, ele preferiu gravar o filme da forma mais rápida possível. Ele fez o filme em pouquíssimo tempo. Isso porque o diretor sabia que, já que ele demorou 10 anos para fazer o roteiro, ele precisava de um set bem dinâmico para que a sua intuição entrasse em ação e ele pudesse fazer escolhas do momento e não escolhas que viessem de 10 anos atrás. Além disso, eles estavam em uma corrida para entregar o filme para Cannes, um dos festivais mais famosos do mundo, que o diretor costuma comparar como as Olimpíadas do cinema, e inclusive ele já ganhou a Palma de Ouro com Pulp Fiction. Além dos roteiros do Tarantino já serem consideradas obras-primas por si só, os atores só são escolhidos quando os personagens já estão prontos. Ele não escreve nenhum deles para um ator em específico. E como vocês já devem imaginar, para esse filme ele teve um trabalho muito mais complexo para poder encontrar esses atores. Isso porque os atores precisariam saber falar a língua nativa de cada personagem. Depois que selecionados, os atores não necessariamente mudaram suas falas, até porque o Tarantino jamais permitiria, mas eles sentiram uma liberdade muito grande para experimentar durante a produção. É interessante pensar que, ao mesmo tempo que eles estão no set para executar a visão do Tarantino, eles também foram escolhidos por algum motivo muito específico. Eles têm alguma conexão forte com o personagem que está escrito. Então essa dinâmica é o que faz a diferença no set. Se você já assistiu o meu vídeo sobre como o Quentin Tarantino faz um filme, sabe o trabalho bem específico que o diretor tem dentro do set. Se você ainda não assistiu, clica aqui no card que é bem interessante, eu falo sobre todo o processo do diretor dentro dos seus filmes. O Brad Pitt resumiu a dinâmica do set de uma forma bem interessante. No set, os atores são os personagens, o roteiro é a Bíblia e o Tarantino é Deus. E por mais que o processo seja divertido, ele sabe exatamente o que quer e como quer de cada personagem. Além disso, eles tiveram o luxo de gravar a produção de forma cronológica. Isso permitiu que o diretor focasse em cada parte do seu filme como um conto, como uma história em si, que na ilha de edição seria conectada. Agora vamos falar sobre o filme pronto. Bastardos Inglórios é como poucos filmes, é uma obra completa.
O diretor passou muitos anos estudando a Segunda Guerra Mundial, revisando cada um dos acontecimentos. Ele foi se preparando ao mesmo tempo que preparava os seus personagens. E no fim, ele sabia que tinha algo muito especial em mãos. Esse foi o primeiro filme de época do diretor onde ele revisita a história com os seus personagens. O elenco internacional ajuda muito para que o filme funcione e, além disso, nós temos, é claro, as pitadas de violência de costume que o diretor ama colocar em seus filmes. Uma das coisas que chama bastante atenção quando a gente pensa em Bastardos Inglórios é no humor característico do diretor que ele inclui em uma história de Segunda Guerra Mundial. É muito difícil encontrar um filme desse tema, que já pode até ser considerado como um gênero por muitas pessoas, que tenha a comédia como algo presente. O diretor, como sempre, gosta de usar a comédia dentro dos seus diálogos e em situações inusitadas e até mesmo constrangedoras. Ele mistura muito violência com momentos cômicos, e essa é uma assinatura muito característica do diretor, que já disse em entrevistas que mesmo tratando de um assunto tão pesado, ele não conseguiria tirar a comédia do seu roteiro, porque isso teria acabado com todas as suas características como autor dentro da obra. Além da comédia, o que muitos consideram como a parte que realmente muda o patamar desse filme é o uso da linguagem. Geralmente, os filmes americanos que tratam da Segunda Guerra Mundial usam de um artifício muito pouco eficiente, que é todos os personagens, independente da nacionalidade deles, falam em inglês, inclusive com sotaques bem toscos. O Tarantino, como um grande amante da sétima arte, diz que ele nunca comprou esses filmes exatamente por essa característica. Então, quando ele decidiu fazer um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, um ponto seria extremamente importante. Todo personagem teria que falar a sua língua nativa ou saber falar mais de uma língua. E isso é potencializado quando a gente assiste o filme. Nós temos um filme com 4 línguas: inglês, francês, alemão e italiano. Essa escolha abre uma possibilidade gigantesca para as próprias dinâmicas dentro do roteiro. O que eu quero dizer com isso? No filme nós temos personagens que estão o tempo inteiro tentando se passar por outra pessoa. Foi uma das poucas guerras onde as pessoas podiam se infiltrar como espiões. O único personagem que não consegue se infiltrar de nenhuma maneira é o Aldo, personagem do Brad Pitt, que por mais que tente, ele não consegue perder as suas características principais. Isso faz com que a gente tenha uma das cenas mais engraçadas e icônicas do filme. E o diretor soube usar a linguagem ao seu favor. Com um elenco internacional que ele demorou muito para conseguir encontrar, a gente tem diversas situações e um filme que realmente está em um outro patamar como uma obra completa. Você acredita no que está vendo porque aquilo realmente está sendo dito. Então, nós temos um filme com personagens muito bem escritos, com diálogos fenomenais e com atores que conseguem entregar isso de uma forma bem verdadeira, usando a língua nativa de cada um deles. Mas, quando a gente fala de Bastardos Inglórios, a gente precisa de um capítulo especial para um personagem. Você já deve imaginar que o ator é extremamente bem treinado, um homem que sabe muito bem como atuar em cada uma das situações. Além disso, ele fez algo muito interessante. Ele estudou as obras do Quentin Tarantino, todos os seus filmes, para poder entender melhor que tipo de personagem o diretor construía e como ele gostaria de ver esse personagem em cena. Esse estudo foi muito importante para que o ator entendesse todos os métodos do Quentin Tarantino quando o assunto é personagem. É interessante pensar que antes de conquistar esse papel, o ator estava bem desanimado com a sua carreira por não conseguir fazer papéis que fossem interessantes. E o Quentin Tarantino quase não conseguiu realizar o seu filme, já que a tarefa de encontrar um ator que falasse 4 línguas e ainda fosse extremamente carismático se mostrou quase impossível. Ele já tinha avisado os produtores que se não encontrasse o ator certo para o Hans Landa, não faria o filme, e eles já tinham meio que aceitado essa ideia, até que o Christopher Waltz entrou na sala. Mas vamos falar sobre como ele descobriu e conseguiu analisar os métodos do Quentin Tarantino. Vamos pegar essa cena como exemplo. Nós temos um homem e uma mulher, um homem mais velho e uma mulher mais nova. Nós entendemos que ele possivelmente saiba de algo a mais e ela está com medo. Também sabemos que ela pode se tornar uma vítima a qualquer momento. O uniforme também demonstra o poder dele e a roupa dela a inferioridade.
Geograficamente, ela está cercada de inimigos e despreparada. Nós, como audiência, sentimos a tensão porque temos várias informações sendo inseridas ao mesmo tempo, mesmo que tudo isso esteja acontecendo em uma mesa de restaurante e não em um campo de batalha. O diretor também manipula essa tensão, estendendo o tempo em diversos momentos, dando close-ups, tendo diálogos bem curtos e momentos de silêncio muito impactantes. Depois de tudo isso, com close-ups e olhares muito estranhos, nada acontece. O personagem sai de cena, nós continuamos com ela e só temos uma reação possível nesse momento. E o filme inteiro é uma repetição dessa estrutura. O diretor nos apresenta seus personagens, mostrando quem eles são, o que querem, onde estão, quais são seus obstáculos e o cenário em que estão inseridos. Ele criou personagens tão interessantes e complexos que o seu trabalho se transformou em colocá-los em situações. E além de ser extremamente bem feito, o filme tem várias curiosidades e aqui vão algumas delas. Como eu já disse, o diretor estudou muito a fundo a Segunda Guerra Mundial e vários detalhes que podem ser perdidos nos livros de história. E esses detalhes estão inseridos nas informações sobre o cinema, por exemplo, dentro do filme. Nessa cena nós temos o King Kong. King Kong era o filme favorito de Adolf Hitler. O filme dentro do filme, Orgulho de uma Nação, foi dirigido pelo ator Eli Roth, que fez o seu papel graças a uma recusa do Adam Sandler, que não poderia estar no filme graças a seus problemas de agenda. Todos os atores alemães estão acostumados a, em algum momento da sua vida, terem que interpretar um nazista e, é claro, vestirem o uniforme. Menos um deles. O Til Schweizer nunca tinha feito nenhum nazista em todos os filmes, ele se recusava a vestir aquele uniforme e só aceitou o papel em Bastardos Inglórios porque o seu personagem é um dos maiores assassinos de nazistas e, é claro, um dos mais violentos. Infelizmente, esse foi o último filme editado pela Sally, que foi a grande editora do Quentin Tarantino nas suas obras anteriores, e no fim de todos os takes do filme, todos os atores e pessoas dentro da produção diziam "Oi Sally" para animá-la enquanto ela editava essa obra, que já teve 3 horas de duração, hoje com 2 horas e meia, e é claro, deve ter tido muitas e muitas horas de material. E a Sally sabia trabalhar com Quentin Tarantino, que, como eu disse no vídeo sobre ele, não é nada fácil. It was sort of like Sally's job to kind of like, you know, little by little convince me to bring it down and bring it down. And then I kind of brought it too far down, and then he said, we got to bring it back out. That's it. No more. No more. We do that for 8 months, so intense. I see him more than my husband. And sometimes I, you know, get annoyed with her for not reading my mind 100%. I mean, all right, you know, it's not good enough that she reads it 80% of the time, all right? E por último, uma curiosidade que na verdade mudaria completamente a história desse filme. Antigamente, há 10 anos atrás, quando Tarantino escrevia o roteiro de Bastardos Inglórios, o personagem do Brad Pitt seria interpretado pelo próprio Quentin Tarantino. Se vocês não sabem, antigamente ele tinha muitas pretensões de ser um grande ator, mas para nossa sorte ele entendeu que nesse filme a melhor coisa que ele poderia fazer era contratar um ator muito bom para fazer um papel tão bem escrito, e o Tarantino continuou apenas dirigindo, coisa que ele faz de forma magistral. E para finalizar, o que a gente acha de Bastardos Inglórios? Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre essa obra. Eu, particularmente, quando lembro desse filme, penso nas cenas. Cada uma delas, quase como unidades. Eu não lembro do filme como um todo, mas sim de cada um daqueles momentos, das cenas longas, porém extremamente impactantes. Uma das mais lembradas é a cena inicial, uma cena que apresenta um personagem que eu considero que já entrou para a história de todo o cinema. Eu sei que é algo forte para se dizer, já que o Tarantino sempre escreve personagens muito interessantes, mas a mistura do personagem escrito com o ator escolhido que gerou uma coisa muito especial. Eu acho que o ator não vai encontrar um personagem tão bem escrito tão cedo e pode ser que o Quentin Tarantino também não consiga escrever algo melhor. Bastardos Inglórios não é só o Quentin Tarantino brincando com a história e ressignificando diversos momentos que mudaram a humanidade como um todo. É o Quentin Tarantino usando a violência e a comédia com toda a sua qualidade em direção para trazer a sua assinatura. Quando a gente pensa em Quentin Tarantino, a gente não consegue afirmar em uma só palavra, a gente não consegue descrever em apenas uma sensação. O diretor, por ser apaixonado pelo cinema,
consegue fazê-lo da melhor forma possível. Ele não escreve apenas roteiros, mas sim literatura, não faz apenas filmes, mas sim reescreve a história à sua própria maneira e cria o seu próprio universo. Inclusive, falar sobre o universo dele parece ser um tema bem especial para um próximo vídeo. Muitos de vocês já pediram para eu falar sobre esse universo em outro que eu comentei, então vamos ver o quanto vocês comentam aqui, o quanto vocês compartilham esse vídeo para várias pessoas assistirem, e se a gente chegar aí a muitos pedidos, eu faço um vídeo sobre o universo do Quentin Tarantino para vocês. E isso vai pedir muita pesquisa e muito trabalho, então eu quero saber o quanto vocês querem isso. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse quadro. Eu gosto muito de analisar filmes desse jeito, eu sempre pesquiso bastante. E se vocês gostarem, eu vou continuar fazendo. Dá mais trabalho, mas é muito mais divertido também. Então, até a próxima.